Oi pessoal, estamos mais uma vez aqui para uma aula de arquitetura de computadores. Eu sou Fábio Capabianco. Essa é a quinta aula do curso de arquitetura e organização de computadores. E na aula de hoje nós vamos entender como se implementa um processador MIPS. A gente vai ver a questão da organização dele, focando bem o circuito que é necessário para implementar todas aquelas funções que a gente viu na aula anterior, na aula 4, que tem um conjunto de instruções e modos de endereçamento. Então agora nós estamos prontos para começar essa aula, já vistos a arquitetura do processador. Nessa implementação vai ser uma implementação simplória ou simplificada. A gente vai levar em consideração duas instruções apenas de referência de memória. A gente não vai usar load byte, por exemplo. A gente vai usar 5 instruções aritméticas. Boa parte do tempo a gente vai falar de apenas uma delas, porque elas trabalham de uma maneira muito semelhante. E a gente vai usar também duas instruções de desvio, principalmente focar na branch. A jump a gente vai olhar só no final do curso, ou melhor, no final dessa aula, na última implementação que a gente tiver do processador. E de novo a gente vai tentar fazer uma implementação incremental. Nessa aula então eu vou fazer algumas perguntas. Quando vocês quiserem tentar acertar a pergunta antes de eu dar a resposta, pausa o vídeo. Eu vou dar o sinal para vocês. E quais são as questões que a gente vai levar em conta na hora de implementar? Primeiro, a gente vai usar o Program Counter. Quem não se lembra, né, o Program Counter é aquele registrador que indica qual é a instrução atual que está sendo executada. Mas ele não tem a instrução em si dentro dele. O Program Counter tem um endereço na memória onde a gente pode encontrar a próxima instrução que vai ser executada. A gente vai ter uma memória para buscar as instruções de acordo com o endereço dado por PC. Vou me referir ele a PC de aqui em diante. A gente vai ter um banco de registradores, que são os 32 registradores de propósito geral. E também a gente vai ter depois todo o circuito para decidir o que fazer com a instrução. A gente vai ter também uma memória de dados e unidades de lógica aritmética. Agora uma pergunta já que vocês podem pensar antes de eu responder. Por que todas as instruções MIPS precisam de unidade de lógica aritmética? Pensem um pouquinho, para o vídeo, aí a gente vê a resposta daqui a pouco. Bom, a resposta seria o seguinte. Vamos pensar aqui nessas instruções de referência à memória, load e store. Lembra que essas duas instruções elas têm um registrador, que é a origem ou destino dos dados, e depois tem um endereço de memória, que é composto de um registrador mais um imediato. Como a gente tem que... O que a gente tem que fazer com o registrador imediato? Somar. Então a gente precisa de uma unidade de lógica aritmética para calcular o endereço de memória que os dados vão ser acessados. Mesma coisa aqui na questão do branch equal. A gente tem dois registradores e um rótulo. O rótulo ele precisa ser somado com PC, porque esse aqui é um endereço relativo a PC. Então ele precisa ter a mesma coisa que faz aqui, com a diferença que esse daqui ainda é multiplicado por 4. Ou seja, o rótulo ele recebe um shift para a esquerda de 2 posições, de 2 bits, antes de somar. E além disso, o branch equal ele também tem que fazer uma comparação. Comparação, como é que a gente faz comparação de igualdade? É uma subtração. Então a gente vai precisar de 2 unidades aritméticas, na verdade. O jump a gente não vai levar em conta agora, como eu disse. E essas instruções aqui, obviamente, você precisa da unidade lógica aritmética, seja para somar, subtrair, fazer uma operação lógica de AND ou OR. O set less than também é a mesma coisa que uma subtração. Você tem que subtrair e verificar o sinal do bit mais significativo, se ele vai ser 1 ou 0, para dizer se ele é menor ou é maior ou igual. Então,
concluindo todas as instruções referência à memória de controle de fluxo, que é o branch, e aritméticas, elas necessitam da unidade lógica aritmética. Fora que, lembra que a cada instrução que a gente executa, o que acontece com o PC, lembra? A gente faz PC, recebe PC mais 4. A gente tem que ir para a próxima instrução na memória. Bom, a gente vai ver então um caminho de dados bem simplificado agora de como executar essas instruções. Ele está muito simples aqui, falta muita coisa. Os caminhos de dados aqui às vezes têm mais de uma origem, como por exemplo nesse ponto aqui, né? Mas a gente vai ver como é que os dados eles trafegam por esse circuito para executar 3 instruções. Uma instrução de add, uma instrução de load word e uma instrução de branch equal. Só uma análise aqui do circuito antes de a gente ver como essas 3 instruções são executadas. Tem partes do circuito aqui que são sequenciais e combinacionais. Se vocês lembrarem bem da aula de circuitos digitais, circuitos sequenciais são aqueles que têm elementos de memória e combinacionais são aqueles que não têm. O que é combinacional aqui? Os somadores e essa unidade lógica aritmética. Diferente, né, somador de unidade lógica aritmética, a unidade lógica aritmética é mais completa. Ela pode fazer várias operações, não só soma, subtração. Pode fazer AND, OR, de repente pode ter multiplicação, etc. Aqui é um somador mesmo, ele só faz soma. Ele foi feito para isso. Os circuitos combinacionais são, na verdade, você tem 2 memórias que são circuitos combinacionais, mas a gente vai ver isso daqui como fora do processador. E isso daqui é um banco de registradores, aí no caso é bem sequencial mesmo, e o PC também é sequencial, que o PC é um registrador. Como é que vão executar então as 3 instruções? Começando com o add. A instrução sempre, o endereço dela está no PC. Aí, assim que a gente vai pegar o dado no PC, a gente vai buscar a instrução na memória. A memória de instruções. A gente passa o endereço, a instrução sai desse lado. Ao mesmo tempo, o endereço atual do PC é somado com 4 e atualizado aqui, para a gente acessar a próxima instrução. Como a instrução que a gente está pegando, a gente está supondo que é um add, ele vai ter 3 registradores, S1, S2 e S3. Eles vão entrar nesses 3 campos aqui. 2 dos registradores são para origem dos dados e um para destino dos dados. E aí o que vai acontecer? Os 2 que são de origem, você vai buscar, aqui você dá o endereço do registrador, o número dele, e aqui sai os 2 valores dos registradores de origem, né, o RS e RT. Com o RS e RT você faz uma soma, ou subtração, nesse caso é soma, né, a instrução add, e aí o dado resultante ele volta para cá, para o banco de registradores, para você conseguir escrever no registrador de destino, no RD. E isso acaba a instrução. A instrução ela faz essas 2 coisas, ela pega o PC, soma 4, depois pega os 3 registradores, 2 de origem, soma o valor dos 2 e salva no de destino. Eu vou pausar um pouco o vídeo agora, tentem fazer o caminho da instrução load word, com base nesse exemplo que eu dei. Bom, a instrução load word, como é que ela vai funcionar? Você vai pegar onde a instrução está na memória e vai buscar ela na memória, ela vai sair aqui. Ao mesmo tempo, você vai atualizar o PC com PC mais 4, quer dizer, você já vai para a próxima instrução a ser executada. Em seguida, o load word ele tem 2 registradores, o RS e o RT. Agora a questão é, o load word você pega um dado da memória e guarda num registrador. Então você vai ter o registrador S2, que é o registrador de endereço base, você vai buscar ele aqui, ele vai sair para cá. Ao mesmo tempo,
você vai ter o imediato também de 16 bits. Esse imediato vem para cá, você vai somar o imediato com o registrador que você buscou na memória. Esse dado aí, ele não vem para cá, ele é um endereço que você vai buscar o dado na memória. Aí o dado sai daqui, vem para cá, e você salva no registrador RS. A instrução branch equal, vocês conseguem fazer o caminho de dados dela? Tentem fazer agora, pausa o vídeo um pouquinho, depois eu mostro a resposta. Então aqui você tem a mesma coisa, busca a instrução e atualiza o PC mais 4. Tá, mas o PC mais 4 ele não volta para cá imediatamente, ele vem para cá e para cá também. Por quê? Porque a instrução sai para cá, você vai ter dois registradores, RS e RT. Os dois registradores são buscados e vêm para cá, nessa posição. E você vai ter a subtração dos dois. O resultado disso é um sinal de controle que não está sendo mostrado aqui. Mas você vai verificar, ele vai controlar a saída para escolher qual dos dados vai pegar daqui de cima. Por quê? Ao mesmo tempo que você subtrai um registrador do outro, você também tem o imediato vem para cá, deslocado de 2 bits e estendido, e ele vai somar com o PC mais 4. Porque aí você vai ter esse endereço que sai daqui é o endereço de desvio, se o desvio for tomado. E o endereço que sai daqui é se o desvio não foi tomado. Aí, de acordo com o valor da resposta dessa subtração, da comparação dos dois registradores, você vai pegar esse ou esse. Você tem que fazer uma seleção aqui e guardar a resposta no PC. A última instrução que eu queria que vocês fizessem, eu vou deixar esse como exercício mesmo, tenta fazer o store word. Tenta fazer nesse caminho de dados aqui, como é que ele funcionaria. Olhando mais de perto, a gente vai olhar alguns componentes desse circuito. Voltando só um pouquinho, aqui nesse circuito a gente tem dois elementos de memória. Memória a gente não vai considerar como é que implementa agora, porque ela vai ser um tópico depois de processadores, mas a gente vai dar uma olhadinha nos outros elementos aqui. PC é um registrador. Como é que a gente implementa registradores? A gente implementa com flip-flops. Normalmente a gente vai usar flip-flop D para todos os registradores, para implementar. O que mais que a gente tem aqui? Somadores. Somadores são circuitos combinacionais que a gente já viu a implementação na disciplina de circuitos digitais. Mesma coisa para a unidade lógica aritmética. Se você viu um projetinho de calculadora, é basicamente isso você tem aqui dentro. O que faltou que a gente não sabe implementar é o banco de registradores, que a gente vai dar uma olhadinha mais aprofundada agora neles. Então o banco de registradores ele é dessa maneira, ele tem dois registradores de leitura, um registrador de escrita e o dado de escrita, que é o valor que vai ser armazenado nesse registrador. Você também precisa ter um sinal de write, porque você não vai querer escrever no registrador sempre. Tem algumas instruções que gravam o dado no registrador. Você lembra quais são? Tenta pausar o vídeo e responder essa questão. Os registradores que são as instruções que gravam no registrador são as instruções do tipo R, tipo ED sub, e também a instrução store word, que ela vai buscar um dado na memória e vai gravar no registrador. As outras instruções elas não gravam aqui. Então já é uma dica, né? Inclusive para ver o caminho de dados do store word. E esses dois registradores de leitura jogam os dados aqui. Esses aqui a gente não precisa se preocupar então com um sinal de read, porque você jogar o dado daqui para cá é simplesmente automático, você não perde tempo com isso, o dado já está pertinho, já está no registrador. Tá, como é que a gente faz para implementar então? Primeiro a leitura, vamos ver a parte da leitura aqui. A gente tem o identificador do registrador, que é um número, e ele vai ser uma entrada de um MUX, que vai selecionar entre 32 registradores de propósito geral, no caso do MIPS, e o registrador que ele selecionar vem para fora. Mesma coisa com o registrador 2, ele vai também ter os mesmos sinais de dados de entrada
e vai selecionar um dos 32. Tá, agora isso aqui é um esquema simplificado do MUX. Vocês conseguem ver tudo que está relacionado, como é que esse MUX é implementado? Um deles. Pensa um pouquinho quantos sinais tem, não precisa implementar no papel, mas pensa em implementar como é que seria a estrutura dele. Dá uma pausa no vídeo, tenta dar uma rabiscada e você vai ver no próximo slide o resultado. Então, na prática, aquele MUX que a gente viu, que são, aqui a gente está simplificando para selecionar entre somente 2 registradores, na prática você teria isso daqui para selecionar entre 32, você tem 32 bits também entrando de cada um dos 32 registradores. E você tem que selecionar o conjunto de 32 bits correto. Como é que esse MUX é feito? Na prática não existe esse fio grosso aqui de 32 bits. Você vai ter 32 MUX, um para cada bit, do menos significativo ao mais significativo. Sendo que você vai ter um sinal de seleção para selecionar entre 2. Se você tem 32 registradores diferentes, você vai ter então um multiplexador que seleciona entre 32. Quantos sinais de controle ele teria? Consegue responder? Para 32 bits você precisa ter 5 sinais de seleção. Já a questão da escrita, né, no registrador, você tem o número do registrador, que é um número de 6 bits, de 5 bits, para você selecionar entre 32. E dados esses 5 bits, você tem um decodificador. Esse é um decodificador 5 para 32. Então, um desses sinais aqui vai estar com valor 1, o resto vai estar com valor 0. Esse daqui, então, é o identificador de qual o registrador que vai ser gravado. Se for o 0, ele liga sinal 1 aqui, se for o 1, ele vai ligar sinal 1 aqui, etc. Vamos supor que o 0 aqui vai ser escrito. Tem o sinal de write ainda, porque se não é para escrever, não adianta, ele vai ignorar o sinal de entrada aqui. Então ele faz, esse aqui é um sinal de enable, né, para esse decodificador. Então você tem o 0, se deu write também, vem aqui um sinal de controle para escrever nesse registrador. Esse registrador são 32 flip-flops. Né? Então o negócio é grande aqui, esse circuito é grandinho. Além disso, você tem o dado propriamente dito. O dado propriamente dito é de 32 bits também. Ele vai entrar aqui em todos os registradores. Obviamente que apenas um ou nenhum vai escrever o dado que está chegando para alterar o registrador. Aí, agora olhando um pouquinho mais para aquele circuito, a gente vai fazer algumas alterações. Lembra, a gente estava usando lá a instrução para buscar a memória para buscar o dado nela, que chama memória de instruções. A gente tinha o PC e a gente tinha os somadores. A gente vai incrementar agora esse circuito colocando alguns sinais de controle. A gente vai precisar de um read, memread, memwrite para acessar os dados. Por quê? Será que vocês conseguem pensar o motivo de ter esses dois sinais? Pausa o vídeo aí e tenta responder. O memread, o memwrite, você precisa pelo mesmo motivo que você precisa do regwrite, né, que eu acabei de falar. Você precisa identificar se você vai escrever ou não, se você vai alterar ou não o dado. Qual a instrução que escreve na memória? Lembra disso? É o store word. A store word é a única instrução que manda dados para a memória. A load word lê da memória. Então a única que vai ligar também esse sinal de controle é quando a instrução for load word. Tá, mas por que precisa ter o memread? Porque buscar um dado na memória é um processo muito lento. Se você busca sempre o dado na memória, você corre o risco de ficar parado por um tempo esperando o dado chegar enquanto você nem vai precisar dele. Então é muito importante você identificar quando vai precisar ler da memória. Esse daqui é aquele extensor de sinal, extensor de sinal no sentido de estender um número de 16 para 32 bits. Então ele vai crescer para a gente ter aqueles imediatos de 16 bits com 32. O que mais que a gente vai usar aqui? Esse sinal de controle a gente adicionou
E a unidade lógica aritmética, que não é o somador, como ela tem várias operações, você precisa ter pelo menos 4 bits para selecionar a instrução certa. Agora, por que precisa de 4 bits aqui? Sendo que aquele campo func, né, das instruções do tipo R do Assemble MIPS, ele tem 6 bits. Se são 6 bits para identificar a instrução que a gente vai executar aqui, por que a gente está pondo 4? Consegue responder? Tenta pausar e responde. Olha, pode ter dois motivos. Primeiro, de repente, o seu conjunto de instruções MIPS não vai usar todas as combinações dos 6 bits de func, e talvez caiba em 4. Mas a resposta melhor mesmo é a seguinte: muitas das instruções elas fazem a mesma operação. Por exemplo, add e add-i, que a gente tinha visto na aula passada. Sub, sub-i e set less than. As três fazem subtração. Quer dizer, você tem muitas instruções que dentro da unidade de lógica aritmética elas fazem a mesma coisa. Depois o set less than ela tem outro comportamento na hora de gravar o dado no registrador. Mas ela é a mesma operação dentro da unidade lógica aritmética do que o sub. E você tem um sinal zero aqui também que foi acrescentado, que é para indicar se o resultado da última operação deu zero. Quer dizer, se subtrair um do outro deu zero ou não. Esse sinal vai ser importante para quê? Consegue lembrar? Pausa aí. Bom, esse sinal é importante para a instrução branch equal, branch not equal. Agora a gente vai juntar tudo isso daqui naquele modelo anterior. Ele vai ficar dessa maneira. Olha só, agora a gente já tem os fios um pouco melhor conectados. A gente só tem, que a gente não conectou ainda, os sinais de controle. Mas basicamente os caminhos de dados são os mesmos. E a gente colocou também os multiplexadores para a gente selecionar de onde vem para onde vão os dados. Agora você consegue fazer os caminhos dos dados das três instruções, da add, da load e da branch equal, e depois como exercício da store word. Eu pauso o vídeo, tento fazer esses caminhos e agora eu vou explicar para vocês, logo em seguida eu vou explicar como é que essas três instruções são executadas. A instrução, todas elas, tanto a add quanto a load quanto a branch equal, o dado vai sair o dado do registrador PC vai ser usado como endereço de memória para a gente buscar a instrução que sai aqui. Também ele é somado com 4. E esse somado com 4 ele vem para esse somador ou diretamente para esse multiplexador. Você só vai usar esse multiplexador com a saída de baixo na instrução branch equal, porque nas outras instruções você sempre vai fazer PC mais 4. Na branch equal você pode pegar um desvio. Voltando aqui então na instrução add, você vai ter 3 registradores que vão entrar aqui. E das outras instruções também vai entrar, mas a gente vai ver a diferença depois. Para cá também vem os dados da instrução add, como se fosse o imediato, ele também é estendido, e vem para cá e vem para cá. A questão é, tudo esse cálculo que vai ser feito com esse suposto imediato da instrução add, que na verdade são outros campos, esse resultado que vem para cá vai ser ignorado, porque o MUX vai escolher sempre o de cima. Mesma coisa aqui, ó, o multiplexador vem para cá, o sinal estendido vem para esse multiplexador, só que o sinal que vai ser escolhido vai ser o do registrador e não o do imediato estendido. Porque na instrução add você lê dois registradores, o RS e aqui é o RT. Dado o RS e RT, faz a soma com a instrução add, o resultado sai daqui e vem para esse multiplexador. Ao mesmo tempo, o resultado, que é um suposto endereço, vem para cá. Só que o memread e memwrite estão desabilitados, nem precisa buscar. E o mem2reg, ele vai escolher o sinal de baixo, que é o que saiu da unidade lógica aritmética, e vem para o write data. O regwrite vai estar ativado, ou seja, ele vai escrever nesse registrador o dado que saiu daqui da unidade lógica aritmética. Como é a instrução load word? A instrução load word ela sai da memória,
ela vem também para cá, o endereço da instrução. O endereço é somado com 4 e vem para cá. Ao mesmo tempo ele vem para cá para somar aqui. Essa soma é feita com que sai a instrução, vem o imediato estendido, vem para cá. Mas esse resultado não é utilizado porque você sempre vai escolher o PC mais 4 na instrução load word e atualiza aqui. Bom, a instrução sai daqui, você tem o RS, você tem o RT, você tem um suposto RD também, que não existe, porque na verdade é o imediato. Você estende o imediato, vem para cá. 2 registradores lidos, RS e RT. O único que você vai usar é o RS. O RS vai ter o endereço base da memória. O RT não é usado porque nesse multiplexador você vai escolher o imediato estendido. Soma imediato estendido com RS, você tem o endereço final onde vai buscar o dado. Aqui então essa operação que você vai usar é uma soma. Essa soma, o resultado vem para cá, é um endereço de memória, você vai usar porque você vai ligar o memread para fazer o load word. Esse dado que chega aqui na memória também você acaba não usando em nenhuma das 3 instruções que a gente está verificando. Depois vocês tentam descobrir em qual instrução que usa isso aqui, tá? Aí o dado da memória que a gente leu vem para esse multiplexador, ao mesmo tempo que também a soma do endereço vem para cá. Mas o mem2reg vai escolher o de cima, no caso do load word. Aí o dado sai daqui, vem para cá, e ele é escrito no write register, que no caso vai ser o RT. E acaba a instrução aqui. E a instrução branch equal? A instrução branch equal, ela vem para cá, soma com 4, o resultado está aqui e vem para cá também. Você tem 2 registradores a serem lidos, você tem um suposto registrador de escrita, mas que não vai ser usado porque o regwrite nesse caso é 0. E aí você tem um imediato ao mesmo tempo que ele é estendido, ele chega para cá, mas ele vem para cá também, ele vai ser usado aqui. É deslocado de 2 unidades, esse de 32 bits, joga fora os bits mais significativos, né? E aí a gente tem aqui o endereço multiplicado por 4. Esse dado é calculado e sai aqui. Qual dos dois vai ser escolhido? Depende. Porque aqui, no caso, você vai ter os 2 registradores lidos, o RS e o RT. Você não vai escolher isso aqui, o imediato estendido, vai escolher o registrador RT. Você vai fazer uma subtração dos dois e vai ver o resultado de 0. O resultado de 0 é que vai ter influência direta no PC source que vai escolher. Se por acaso no branch equal o resultado aqui deu 0, você vai escolher o endereço de baixo. Se deu diferente de 0, vai escolher o endereço de cima, vai para o PC mais 4. O endereço que vem para cá não é usado porque a memread e memwrite são 0. Aqui e aqui, né? Qual dado vai escolher nesse mem2reg? Aqui é um don't care, não importa, porque você vai chegar com o dado aqui e não vai escrever nada no registrador. Então agora tenta fazer o exemplo do store word, tá? Para vocês tentarem implementar.